Olá pessoal, meu nome é Jamile Barbosa e nós vamos falar hoje sobre arte. Sim, nós vamos falar sobre arte e não artes nesse primeiro momento, porque nós estamos falando da disciplina de arte. Sim, vocês não têm biologias, geografias, história, nada disso. Vocês têm ciências, história, geografia, né? Então vocês não têm nada no plural. Então, quando a gente fala de disciplina, a gente fala arte, ok? Só para não complicar e deixar bem claro aí para ninguém sair errando. Mas dentro da disciplina de arte, a gente tem, vamos dizer assim, 4 pilares. Então a gente vai trabalhar dentro da disciplina de arte: dança, música, teatro e artes visuais. E aí é onde nós começamos a nossa aula de hoje. O que são artes visuais? Tá fácil, né, minha gente? Arte visual eu tô vendo, né? Mas de toda forma nós vamos esclarecer aqui. São as formas de arte como a cerâmica, o desenho, a pintura, a escultura, a gravura, o design, artesanatos, fotografia, vídeo, produção cinematográfica e arquitetura. Tem uma curiosidadezinha aqui que vale a gente lembrar. Geralmente, quando eu falo de artes visuais, eu tenho um objeto físico. Eu tenho uma pintura, é algo que eu posso tocar. Eu tenho uma fotografia, eu tenho um vídeo. Então, é algo que eu posso materializar, entendeu? Não é imaterial, tipo a dança. Eu não consigo pegar uma dança, a não ser que eu grave ela. Se eu gravar, deu certo. Eu não consigo pegar uma música, não é? Vou tocar uma música. Não, não consigo segurar essa música. Então, uma das características das artes visuais, e isso é bem interessante, é o fato de você materializar essa arte, ok? Então, a gente tem que pensar que as artes visuais, elas estão dentro de outras artes, de outras disciplinas artísticas, como as artes cênicas. Então, ela está dentro do teatro. Lógico que está. A gente está vendo o que está lá no teatro, apesar de a gente não materializar o espetáculo em si, né? A gente assiste uma vez e acabou, mas tem objetos cênicos que são pertencentes às artes visuais. Por exemplo, o cenário. Isso sim é materializado. Estão entendendo, né, minha gente? Espero que estejam, tá? Então, muitos outros campos vão se valer das artes visuais. Então, a gente também pode incluir aí dentro das artes visuais o desenho industrial, desenho gráfico, desenho de moda, design de interiores, arte decorativa. Então, tudo isso pertence ao grupo das artes visuais, que é por onde a gente vai começar o nosso estudo da disciplina de arte. Aí eu tenho que pensar o seguinte: a gente sempre utilizou esse termo, a gente sempre considerou tudo isso arte visual? Não, devagar. Antigamente, a gente nem chamava assim. A gente chamava artes plásticas. E essas artes plásticas geralmente estavam voltadas para quê? Para pintura, para escultura. Só que geralmente a gente dava mais ênfase a quê? A pintura. A pintura era a coisa mais importante que tinha, tá bom? Só depois na metade do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, é que a gente vai ver utilizar esse termo artes visuais de uma forma mais ampla, algo que fosse além da pintura, escultura ou gravura, tá entendendo? Era uma coisa que a gente ia expandir. Então vamos entender direitinho. Qual a diferença entre artes plásticas e artes visuais? Artes plásticas, também conhecida como belas artes, são formações expressivas realizadas utilizando-se técnicas de produção que manipulam materiais para construir formas e imagens que revelam aí uma concepção estética e poética em um dado momento histórico. O surgimento das artes plásticas está diretamente relacionado com a evolução da espécie humana, sim. Desde sempre a gente pintou, minha gente. Desde sempre a gente fez escultura, desde lá as pinturas rupestres. Então, ela nos acompanha, certo? Durante muito tempo. Só que aí a gente foi evoluindo. E aí a gente foi passando do papel, da tinta, do gesso, da argila, dos metais, e a gente acabou chegando, inclusive, nos programas de computadores, que são outras formas de produzir arte, né? Também. Quando eu falo artes visuais, aí eu já estou abrangendo mais coisas, sabe? Eu estou abrangendo aí não só a pintura, a escultura, eu estou colocando o cinema,
sabe? Eu estou colocando o próprio teatro, apesar de não ser o espetáculo sim, mas o cenário, eu posso falar assim. Então, são situações em que vamos dizer assim, é menos palpável, é menos pegável, sabe? Eu não consigo materializar tão fácil, né? Às vezes fica até meio abstrato assim na nossa cabeça. Mas é basicamente isso. As artes visuais é um termo mais recente, né, que a gente fala aí do século XX para cá, da metade do século XX para cá, a gente utiliza bastante ele, que é naquela ideia de abranger uma grande quantidade de artes. Todas elas que nós vamos trabalhar aí com a visão. Então, eu vou acrescentar alguns para vocês, tá? Então, são formas expressivas de artes visuais: colagem, desenho, pintura, gravura, escultura, arquitetura, fotografia, design, novelas, séries, animações, HQs, mangás, instalações, grafite, performance art, body art, happening, web art e arte ou artes digitais. Então, como vocês podem ver, é muito amplo, muito grande o campo das artes visuais. Agora a gente vai ver um pouquinho da história das artes visuais ao longo do tempo, tá certo? Então, pessoal, como eu já disse para vocês, a origem da arte está relacionada com a origem do ser humano. Então, a origem, vamos aí começar pela pintura, a gente já fala dos homens das cavernas. 20 mil anos atrás, a gente já tem vestígios aí dessas pinturas, desses movimentos artísticos. E agora a gente vai acompanhar um pouquinho esse desenvolvimento ao longo do tempo. Detalhe, nós evoluímos e chegamos a um ponto de uma liberdade estilística e cultural muito grande, ou seja, existem vários estilos e uma variedade imensa de culturas, né? E aí a gente tem uma liberdade maior agora. Só que para a gente entender como foi que a gente chegou nessa liberdade tão grande, chegou nesse momento onde pode tudo dentro da arte, a gente vai fazer aí uma retrospectiva rápida, tá bom? Então a gente tem a arte rupestre, e aí 20 mil anos antes de Cristo, a gente já tem aí as primeiras pinturas realizadas em cavernas, em grutas ao ar livre. Então, para criar essas figuras foram utilizados corantes naturais, fabricados a partir de terra, de várias para fazer algumas tonalidades como o preto, era utilizado carvão vegetal. Então a gente utilizava aí tanto, inclusive sangue animal, tá? A gente também utilizava para poder fazer essas pinturas. E esses símbolos para aquela época têm uma profunda importância para a sociedade pré-histórica, porque eles tinham tipo um papel místico, mágico, até mesmo de rituais, sabe? Eles talvez, né, assim, não é uma certeza, a gente acredita que seja isso, mas eles utilizavam esses desenhos e esses símbolos aí de uma forma meio que mágica, como se pudesse materializar aquilo que eles estavam desenhando. Aí nós temos a arte no Egito, 3000 a.C. É uma arte que vamos dizer assim, a gente já observa uma mudança bem radical, porque aí a gente tem os artistas mais interessados na arquitetura, na escultura, muitas pinturas vão aparecer nas decorações das tumbas. Detalhe importante, por que eles decoravam? Porque eles acreditavam na vida após a morte. Então eles tinham todo um cuidado. Então eles tinham aí também a questão decorativa. As figuras aqui, elas são extremamente simbólicas, seguem padrões que são muito rígidos, ou seja, as pessoas mostradas nessas imagens, elas tinham a técnica aí da frontalidade, né? O tórax aparece de frente, mas o rosto e os pés aparecem de lado. É interessante, eu não sei se vocês já tinham prestado atenção nisso, mas a gente consegue observar bem essas formas dentro da cultura egípcia. Na arte grega, e aí a gente coloca no século IX a.C., a arte grega, minha gente, já tem uma modificação muito grande, né? Porque assim, poucos exemplares resistiram à ação do tempo, porque os gregos, eles pintavam diretamente sobre os painéis de madeira. Então a gente não tem muito dessa pintura, porque já se passou muito tempo, né? Então, para se ter uma ideia de suas propriedades,
é imprescindível estudar a pintura decorativa dos vasos. Sim, a gente vai ver muito da cultura grega ali nos vasos, no qual há uma preocupação muito grande com a anatomia e o homem. Aí são as principais temáticas da produção grega, né? Mas a gente vai ter uma arquitetura grega que está aí linda e maravilhosa, que a gente ainda consegue ver muita coisa. Já quando a gente fala da arte romana do século VIII, é engraçado observar que ela vai ter muita influência da arte grega. Então a gente vai ter aí, entre as muitas produções, nós vamos ter o retrato, a paisagem, as pinturas triunfais, como também as populares, que expressavam o que é que as pessoas viviam diariamente. Tínhamos a pintura na madeira, tinha a pintura no tecido, que é o linho, e também no marfim. Então, para painéis enormes, a gente também tinha a pintura na pedra. Então, a gente tem muita coisa aí de registro da Roma Antiga. E aí a gente não pode esquecer, né, que aqui eu estou falando basicamente sobre pintura, mas a gente não pode esquecer que tem a arquitetura que é muito presente na arte grega, na arte romana, então tá tudo lá, na arte egípcia, tá tudo lá registrado através de belos monumentos que nós temos ainda hoje. Continuando, né, agora a gente passa já, Cristo já nasceu, a gente já adiantou, a gente já está lá no século XIII, lá por volta de 1201 até 1300, a gente vai ver se desenvolver a chamada arte gótica. Mas, gente, a arte gótica não é uma arte sombria, como dá a entender o nome não, viu, minha gente? Por favor. A arte gótica é meio diferente, então a gente vai ter uma pintura que vai estar relacionada principalmente à iluminura de manuscritos, ou seja, tinha uns livros e como as pessoas não sabiam ler na época, a maioria das pessoas, então, por exemplo, a Bíblia, ela era ilustrada para que você pudesse entender através dos desenhos. Sim, as pessoas são espertas. E outros manuscritos também, e aí eles faziam essas imagens para que as pessoas pudessem entender. Além dessas iluminuras, tem os afrescos, tem os painéis e tem vitrais. Todos eles ganham muito destaque aí dentro da Idade Média, que é o período em que vai se desenvolver essa pintura, essa arte gótica. E essa arte, na verdade, ela tem o intuito de difundir, de espalhar o cristianismo. Se a gente observar, inclusive as igrejas góticas, elas são bem finas, bem delicadas, e elas têm aí um objetivo meio que tocar o céu. Então, nessa arquitetura, a gente observa que há uma necessidade de contemplação, de prece. Então, é isso que está lá na arte gótica. Aí a gente passa para o Renascimento no século XIV. Gente, o Renascimento no século XIV é bem interessante porque o nome está dizendo alguma coisa para a gente. A gente vai renascer uma arte. Quer dizer, já existia uma arte, ela morreu e a gente vai trazer ela de volta, entendeu? E que arte é essa? A tentativa era voltar à arte greco-romana. E esse período do Renascimento vai marcar principalmente aí o final da Idade Média, o início da chamada Idade Moderna. Então aqui a gente tem as telas que vão conquistar um espaço cênico. Então a gente vai perceber que a gente vai ter o uso da matemática, a gente vai ter perspectiva, a gente vai ter o uso da ciência, né? A gente vai ter o cuidado aí que tudo seja trabalhado de acordo com proporções e a gente vai trabalhar muito no tratamento real da imagem, do espaço e da luz. Então a gente vai ter um jogo de sombras que vai ser tipo espetacular. Pessoal, por enquanto a gente vai dar uma paradinha por aqui. Na próxima aula a gente continua porque tem muita coisa para a gente ver sobre a história da arte ao longo do tempo, ok? Por enquanto, eu espero que vocês tenham entendido. Se for preciso, volta o vídeo, assiste novamente, vê de novo, lê novamente, pesquisa na internet, utiliza aí o que você tem na mão, que no caso é o seu celular e internet, e você pode conseguir muito mais informações sobre as artes visuais, que é um campo extremamente amplo. Aqui eu estou fazendo um levantamento histórico bem rápido, principalmente sobre a questão das pinturas, né? Mas vocês veem que de vez em quando eu falo da arquitetura, uma esculturazinha aqui, e a gente vai fazer isso, mas com os outros tipos de artes visuais ao longo do tempo, tá certo? Então até a próxima.